Bom, a gente vai falar agora sobre fundo partidário, que a gente anunciou aqui a aprovação do fundo partidário em uma verba bilionária, quase 5 bilhões de reais, 4,9 bilhões entre o fundo partidário e também ainda tem mais o fundo eleitoral. E a gente vai saber agora aqui com o Elivaldo Barbosa, que tem todos esses números para a gente. Elivaldo, bom dia, meu amigo. Muito dinheiro, né? Ontem a gente estava falando que é muito dinheiro. 4,9 bilhões, quase 5 bilhões, é só do fundo partidário ou soma com o fundo eleitoral? Só do fundo eleitoral. Só do eleitoral, né? Na verdade, são os recursos que financiam os partidos, Neyara, são divididos em dois segmentos principais. O fundo eleitoral, para o caso das campanhas eleitorais, e o fundo partidário. Esse que a lei determina que são repasses anuais que são feitos para a gestão dos partidos. O que foi aprovado agora no orçamento foi o fundo eleitoral, ou seja, o fundão, que já é assim chamado, para financiar a campanha de 2022. Esse que chegou aí a 4,9 bilhões de reais. Somado ao fundo partidário que já existe e mais as chamadas renúncias fiscais em decorrência da propaganda partidária, isso soma, no geral, em torno de 6,1 bilhões de reais. É muito dinheiro, né? Então vamos lá, 6,1 bilhões de reais é a soma do fundo eleitoral e o fundo partidário. Partidário e mais as renúncias fiscais em decorrência das propagandas partidárias. O fundo eleitoral é para essa campanha eleitoral, 4,9 bilhões. O restante é exatamente o fundo partidário, esse que já é repassado anualmente para as legendas, e mais uma outra parcela que é das renúncias fiscais em decorrência da propaganda partidária. O certo é que os partidos terão em 2022 esta soma estimada em 6,1 bilhões de reais. E como é que esse dinheiro é distribuído? Como dissemos ontem, é distribuído de acordo com a representação de cada legenda na Câmara Federal. Lá é que a bancada define o valor desses recursos. E nesse particular, uma sigla ainda em formação lidera com sobra, quase 1 bilhão de reais, que é União Brasil. União Brasil, que é resultado da fusão do PSL, que era o partido que teve um dos maiores fundos partidários decorrente da eleição de 2018. O critério é a eleição de 2018, né? Da bancada federal e do DEM. Então, juntando os dois, o cálculo já foi feito juntando os dois. Nós temos, Neyara, 955 milhões de reais, ou seja, quase 1 bilhão, né? Quase 1 bilhão para essa... É um novo que já começa com uma verba bem gorda, né? É por isso, Neyara, que a União Brasil está sendo disputado nos estados, os comandos. Você imagina só, aqui no Piauí mesmo, com quem vai ficar a União Brasil? É com o PSL, é com o Democratas? Existe uma disputa acirradíssima. E eu acho que essa disputa ela é mais até financeira do que política, porque quem é que vai gerir essa parte que vai caber, por exemplo, ao estado do Piauí? Então, administrar esse recurso é sempre uma excelente alternativa para quem vai disputar a eleição no estado do Piauí. Mesmo assim, o partido aqui ainda não tem chapas nem de deputado federal, nem também de estadual. Ainda está num processo bem inicial, não tem nenhuma unidade necessária para a sua consolidação como legenda. Bom, mas seguimos. O PT, o Partido dos Trabalhadores, juntando os três fundos, nós temos aí em torno de 600 milhões de reais. O MDB fica logo em seguida com 421 milhões, o Progressistas com 403 milhões, e aí seguindo em frente, mais três partidos, o PSD, que terá candidato à presidência da República, segundo o seu presidente, Gilberto Kassab, 402 milhões de reais. O PSDB vem em seguida com 382 milhões e o PL, o partido do presidente Jair Bolsonaro, né? A nova sigla do presidente da República, que disputará a reeleição, aparece aí com 344 milhões. Agora os outros partidos vêm em seguida, mas são muitos partidos, mais de 20, e nós priorizamos apenas esses que têm maiores bancadas na Câmara Federal. Agora, a gente projeta também, foi feita uma análise, hoje divulgada no jornal Folha de São Paulo, foi feita uma análise já de projeção, Neyara, das alianças principais que vão disputar a presidência da República, envolvendo o presidente Jair Bolsonaro de um lado e do outro o ex-presidente Lula, do PT. Então serão essas as principais coalizões que vão disputar o pleito em 2022. As terceiras vias estão ainda patinando viabilidade eleitoral, essa que é a verdade. Hoje nós temos aí um quadro muito bem consolidado entre Bolsonaro e Lula, Lula e Bolsonaro para a disputa. Ora, Neyara, e se depender de dinheiro, essa polarização vai se concretizar ainda mais, porque serão campanhas bilionárias. É só olhar para o quadro. Isso.
contando os partidos que poderão compor aliança para defender a reeleição do presidente Bolsonaro, somando as verbas, já dá aí 1 bilhão 48 milhões de reais. É muito Lula dinheiro. com um pouco mais de valor aí, né? O Lula um pouco mais, porque junto o PT e os partidos menores aí que estão se formando com o PT, como o PCdoB, o PSB e outras legendas, fica com 1 bilhão e 154 milhões, ou seja, 1,154 bilhão de reais. Então, os dois, o presidente e o ex-presidente, terão campanhas aí turbinadíssimas na área financeira no ano de 2022. Elivaldo, eu vou te fazer uma pergunta aqui, mas não sei nem se você sabe de cabeça. Quanto que foi gasto, investido com programas sociais, por exemplo, com o Auxílio Brasil, que agora é o Auxílio Brasil, né? Nesse momento de pandemia, por exemplo, com o auxílio emergencial, você tem uma noção do valor? Não, eu imagino que tenha sido até superior. A esse valor? A gente podia pesquisar um pouquinho para a gente fazer essa análise? Exatamente. Agora, claro que tem outros setores até essenciais que não chegam a isso aí. Mas dissemos ontem até, Neyara, que a democracia ela tem um custo inclusive financeiro. Agora, o que se discute na sociedade com absoluta nível de oportunidade é que realmente os custos estão inflacionados. Até você fazer uma comparação, uma análise assim mais precisa, de 2018 para 2022. Em 4 anos, esses custos triplicaram. Então, em nenhuma área, assim, mesmo com a inflação aí voltando e tudo mais, mas não teve assim uma escalada tão acentuada, né? Então os partidos terão aí, não podem reclamar. E quando foi introduzido o orçamento público de campanha, aí o fundo partidário e o fundo eleitoral ganharam aí uma relevância ainda maior nessa estrutura orçamentária que é sempre discutida no Congresso Nacional e ratificada no Palácio do Planalto. Antes da criação do fundo partidário, os partidos eles poderiam receber doações, funcionava exatamente. Dessa forma, não é isso? Funcionava, era o financiamento privado, havia essa brecha, né? Hoje isso praticamente não existe mais, a não ser doações individuais, com muitas restrições, inclusive, mas as empresas não podem doar, assim, de forma... a legislação não permite, hoje o financiamento é público, quase que em sua totalidade. É por isso que esses são destinados mais recursos do orçamento da União para financiar as campanhas eleitorais. Agora, o financiamento dos partidos, não. Aí já sempre continuou dessa mesma forma. Tem uma fatia do orçamento da União que é direcionada à gestão dos partidos, sobretudo aqueles que têm representação, que conseguem ultrapassar as cláusulas de desempenho nos pleitos e ganham, assim, expressão, sobretudo na Câmara Federal, que é o critério. Por isso que os partidos, Neyara, miram com muita atenção a eleição de deputado federal, porque é essa eleição de deputado federal que garante uma sobrevivência política e estrutural dos partidos que atuam no país. Ok, então, vamos tentar fazer uma pesquisa amanhã desses casos, só por uma questão de curiosidade, fazer um balanço. Pode ser que seja um valor bem maior. Mas você tem uma ideia? Olha, para você ter uma ideia, não tenho nem noção. Hoje, 4,9 bilhões os recursos para o fundo eleitoral, mas as emendas parlamentares, 37 bilhões, né? 37 bilhões. No orçamento desse ano. Para a educação, por exemplo, são 134 bilhões também destinados para essa área. Então, você pode comparar as ações sociais, tem um valor até bem superior, né? Não tem assim, não dá nem para comparar até. Mas o que se discute é exatamente que os partidos não terão o que reclamar de recursos em 2022, já que foram garantidos no Orçamento Geral da União para esse exercício. Ah, bom, então. Obrigada, viu, meu amigo? É isso, né? Amanhã nós estamos aqui, né? Véspera de Natal? Véspera de Natal amanhã, dia 24, aqui, ó. Rente no batente. Tá chegando. Vamos lá, então. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau, bom dia.